Bom dia, pessoal. Então, vamos dar mais uma aula sobre para a disciplina de habilidades pré-clínicas 3. E hoje nós vamos falar sobre a proteção do complexo dentino-pulpar. Então, vocês já estudaram os materiais, né? E hoje, como aplicar, quais são as técnicas para aplicar na proteção do complexo dentino-pulpar. Eu considero essa aula a mais importante da dentística restauradora, então espero que vocês façam um bom proveito, né? Então, quando a gente vai restaurar dentes, né, nem que seja de forma só estética, não só em dentes extensamente destruídos, a gente sempre tem que visar a conservação da vitalidade do dente, né? A homeostasia da cavidade bucal, ela tem que ser mantida por estratégias sempre biológicas, que vão atribuir aos componentes desse ambiente, então, a resistência ao dinamismo que essa cavidade oferece, né? Então, esses dentes que possuem, por exemplo, perdas de estrutura, quando eles forem reconstruídos, a vitalidade, ela tem que ser preservada, né, por meio de uma adequada proteção bucal, e é isso que vocês vão aprender hoje. Então, para isso, a gente tem que compreender qual é a relação do complexo dentino-pulpar, né? A dentina e a polpa e essa correlação, né? Porque elas são intimamente relacionadas, são interdependentes. A dentina e a polpa, elas têm uma relação permanente de interação biológica, e isso é indissociável. E por isso que elas são chamadas de complexo dentino-pulpar. Então, a polpa, a principal função dela é a formação da dentina, isso durante a odontogênese, né? E mesmo depois da completa formação do dente, a polpa ainda continua produzindo a dentina, seja fisiologicamente, que a gente chama de dentina secundária, ou então pelo resultado do envelhecimento do dente, que é a dentina reacional ou terciária ou reparadora. A gente vai falar mais pra frente aqui. Que existem vários tipos de dentina. Que essa reparadora em relação, ela acontece com injúrias químicas e físicas, tá? Então, além disso, os odontoblastos, como eles permanecem dentro dos túbulos dentinários, né, e vão em direção à polpa, ela dá essa característica defensiva para a polpa, né, de dor. E nutrição, né? Então, a polpa nutre a dentina. E a dentina, ela protege a polpa, né? Então, a dentina é formada pela dentina intertubular, essa malha de fibras de colágeno, e aqui a dentina peritubular, né? E aqui a gente tem, no interior, o túbulo dentinário, que é onde o odontoblasto vai ficar, né? E vai em direção à polpa. Então, a dentina, ela tem aproximadamente 70% de hidroxiapatita, 20% de fibras de colágeno e 10% de água. Então, ela constitui o maior volume do dente, né? Então, esse arcabouço todo vai proteger a polpa, que é esse tecido conjuntivo tão frágil. E só relembrando vocês que em função do deslocamento centrípeto dos odontoblastos durante a formação da dentina, eles vão deixando esses prolongamentos citoplasmáticos, né, esses processos odontoblásticos na dentina e vão em direção centrípeta à polpa. E é por isso que o número e o lumen dos túbulos dentinários, ele é diferente nas diferentes profundidades da cavidade dentária. Então, quando esse dente ele tem uma cavidade mais rasa, né, mais próxima ao limite amelodentinário, a junção amelodentinária, esse número de túbulos varia de 10.000 e conforme vai sendo mais
mais profunda a cavidade, esse número vai aumentando e o lumen do túbulo também vai aumentando, tá? E isso a gente é o slide coração, digamos assim, que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai escolher um material, uma técnica de proteção do complexo dentino pulpar, tá? Além disso, a gente vai considerar também os tipos de dentina. Então, os tipos de dentina a gente tem aqui a dentina primária, né? Então, a dentina primária é aquela que se desenvolve antes do dente romper na cavidade bucal, tá? Ela não tem nenhuma alteração significativa, exceto se ela tiver alguma alteração de formação. A dentina secundária é aquela dentina que já sofreu, o dente já irrompeu na cavidade bucal, mas é uma dentina que sofreu a ação do frio, do calor, da mastigação, tá? Aí nós temos mas ela não tem nenhuma alteração muito significante. Aí nós temos a dentina esclerosada e a dentina terciária, tá? Vamos falar primeiro da dentina esclerosada, que é aquela que vai se formar conforme o passar do tempo, tá? Então, é durante o envelhecimento que o dente sofreu várias agressões, né? E aí, existe um aumento da deposição de minerais. Então, clinicamente, ela é mais translúcida. E a gente tem também a dentina. E a gente tem a dentina terciária, que é uma nova dentina que se forma no tétano da câmara pulpar quando a gente tem a exposição da polpa, tá? É a dentina terciária. Então, a dentina primária é a dentina que se forma antes do irrompimento do dente. A dentina secundária, quando o dente já está na cavidade bucal. A terciária é a dentina nova, quando a polpa se forma, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar aqui é que a gente tem também a dentina esclerosada reacional, porque a gente tem a dentina esclerosada fisiológica, que é do envelhecimento, e a reacional, quando a gente tem uma agressão, por exemplo, uma lesão cariosa, daí ela forma uma dentina esclerosada reacional, ok? Então, a gente tem a esclerosada fisiológica e a esclerosada reacional, sendo que as duas têm maior deposição de minerais, tá? Só corrigindo aqui. Então, como o complexo dentino pulpar, ele está intimamente relacionado, qualquer alteração que o dente sofra, vai acontecer essa transmissão em direção à polpa, tá? Então, diversos fatores podem quebrar essa homeostasia do complexo dentino pulpar e comprometer a proteção dos tecidos que, se nenhuma medida for adotada, né? Então, o sucesso biológico, ele vai depender de qual material você vai colocar ali naquela região, né? E também de como foi o estímulo provocado a essa polpa, né? Então, alguns estímulos físicos e mecânicos, estímulos químicos e estímulos biológicos. Dentre os estímulos que a gente tem, por exemplo, a cárie dentária, né? Então, a cárie, que é um estímulo biológico, né? Ela pode significar que houve, por exemplo, a exposição dos túbulos dentinários à ação das bactérias e das toxinas. E isso pode causar uma maior ou uma menor reação da polpa, né? Dentro, claro, dessa dependência da natureza que a gente já falou de complexo dentino-pulpar. E aí, essa alteração, ela pode ser crônica, pode ser aguda, pode ser ativa, estacionada, e vai depender do tipo de dentina existente, né? De repente, essa alteração vai levar à formação de uma dentina, por exemplo, esclerosada ou terciária, né? Bom, existem
A cárie dentária é essa massa de dentina, né, que a gente já estudou a lesão de cárie, mas existem alguns tipos, além de tipos de dentina, a gente tem dentro da lesão de cárie, a gente tem algumas zonas que são importantes. Aliás, gravem esse slide. Esse slide é importante, além do slide de dentinas, de tipos de dentinas, tá? Esse slide aqui, ele vai ser o nosso ponto de partida para escolher qual vai ser a técnica restauradora e aonde eu vou me pautar onde remover ou não mais dentina, tá? Cariada. Então, a gente tem a dentina, né, que a gente chama de, tem a zona da cavidade, logo abaixo da zona da cavidade, que é essa região mais oca, né, onde a dentina lá foi removida pela lesão de cárie, a gente tem a dentina, a gente tem a zona de alteração dentinária, tá? Então, primeiro, a gente tem a dentina cariada superficial, a dentina cariada profunda, depois a dentina esclerosada e depois a zona de dentina terciária, tá? Então, a dentina cariada superficial, né? A zona da cavidade, primeiro falando, né? A zona da cavidade é a região que a gente tem que remover completamente, tá? A dentina também cariada superficial é o assoalho dessa lesão. Ela não tá só necrosada, mas ela não tem minerais, não tem estrutura de colágeno e ela está desorganizada. Então, a dentina cariada superficial a gente tem que remover, tá? E clinicamente, a dentina cariada superficial, ela é fácil de ser removida, porque ela não é resistente ao corte da colher de dentina, por exemplo, tá? Então, ela é fácil de ser removida. E clinicamente, então, ela é mais amolecida, ela não tem a resistência à remoção. A dentina cariada profunda, tá? Que vem logo abaixo da dentina cariada superficial, ela é uma dentina que ela é desorganizada, porém ela não é afetada com tantos micro-organismos como a dentina cariada superficial, tá? Ela tem mais resistência à escavação com colher de dentina, mas ela pode ser mais sensível, tá? Então, a dentina cariada superficial, ela não é sensível, a dentina cariada profunda, ela é sensível, e ela é passível de ser remineralizada, a dentina cariada profunda. Então, clinicamente, a dentina cariada superficial não é passível de ser remineralizada, ela é desorganizada e ela precisa ser removida, né? E ela é afetada por micro-organismos. A dentina cariada profunda, ela é mais resistente ao corte clinicamente, tá? Ela precisa ser mantida, ela é mais sensível e ela não é afetada com tantos micro-organismos como a dentina cariada superficial, ok? A dentina esclerosada a gente já falou, e aqui seria uma zona de dentina terciária mais próxima à polpa, caso esse exista. Não necessariamente vai ter tudo isso, tá? Vai depender da cavidade. Mas, se tiver uma lesão de cárie, provavelmente essas duas vai ter aqui. Aí a dentina esclerosada reacional, por exemplo, ela vai aparecer se for uma lesão mais crônica, né? Então aí vai depender. Outra alteração é o preparo cavitário, né? Então, quando a gente vai usar a baixa rotação ou a alta rotação, o preparo cavitário, ele gera um calor, gera ressecamento, o fluido dentro dos túbulos dentinários, ele acontece e isso é transmitido para a polpa, tá? Então, o preparo cavitário também é um exemplo de injúria pulpar. E aí, é por isso que a gente tem que, depois disso, fazer a proteção também, tá?
Além disso, outros tipos de injúria pulpar, que na verdade é inevitável, mas embaixo deles a gente tem que fazer a proteção, é o material restaurador, tá? Então, dependendo da profundidade da cavidade, a gente tem que fazer a proteção, porque esses materiais restauradores, eles são sim considerados irritantes pulpares em potencial, tá? Então, dependendo da injúria pulpar, e dependendo do grau, da profundidade desse material, a gente vai ter que fazer uma proteção direta ou indireta do complexo dentino-pulpar, tá? E aí a gente tem que levar alguns fatores em consideração, tá? O primeiro dele seria a idade do paciente, tá? Então, o primeiro dele, a gente vai falar sobre cada um deles. Então, quando a gente tem pacientes mais jovens, né, a câmara pulpar ela é mais ampla e as cavidades que são aparentemente mais profundas, por quê? Porque esse metabolismo está mais ativo, então a polpa ela tem um tamanho maior. E nos idosos, a polpa ela é atrésica e a cavidade ela é aparentemente mais rasa, né? Mas as reações elas são geralmente mais lentas, tá? Então, mesmo que a cavidade não seja tão profunda em dente de idoso, ela pode ser considerada profunda ou bastante profunda em pacientes jovens, que apresentem a câmara pulpar mais ampla, tá? E além disso, os canalículos também são mais abertos, porque lembra que eu falei o tipo de dentina? A dentina esclerosada fisiológica tem maior deposição mineral, tá? Então, ela tem uma coloração mais transparente, então ela é mais atrésica em pacientes mais idosos. Então, o metabolismo mais ativo também, outra coisa a se considerar, não só a profundidade, um metabolismo no paciente jovem, né, mais ativo, a gente espera que ele responda positivamente mais fácil aos procedimentos de estimulação e reparação do que em pacientes mais idosos, né, onde tem uma reação mais lenta e às vezes não é suficiente para promover uma resposta positiva. Então, a idade, ela não é determinante, mas ela pode sim influenciar no sucesso do tratamento. Outra coisa que a gente tem que considerar, que a gente já falou sobre isso, que é a profundidade da cavidade, né? Então, a gente tem a cavidade superficial, rasa, média, profunda e muito profunda. Então, a cavidade superficial é quando ela está aquém ou então ligeiramente abaixo da junção amelodentinária, tá? A cavidade rasa, que é de 0,5 a 1 milímetro da junção amelodentinária, então a junção amelodentinária aqui ainda é o nosso ponto de partida. A cavidade média, ela está até metade da espessura da dentina remanescente ou de 1 a 2 milímetros além da junção amelodentinária. A cavidade profunda, ela ultrapassa a metade da espessura da dentina. E a cavidade muito profunda, ela está a 0,5 ou menos da polpa, tá? Ou em alguma área que possa tornar uma visão mais rosa. Então, isso daqui também é bem importante para a gente levar em consideração qual é o tratamento a se considerar. Clinicamente, ó, aqui a gente tem uma cavidade superficial, uma cavidade rasa, uma cavidade média com algum tipo de dentina esclerosada, provavelmente reacional, tá? Que aqui tinha lesão de cárie, então ela é mais escurecida e ela é mais fechada, os túbulos são mais fechados. Aqui uma cavidade profunda também com dentina reacional, ó. E aqui uma cavidade muito profunda, tá? Com dentina reacional. Aqui não é uma dentina que você vê uma região mais cor-de-rosa que dá para ver a polpa, mais para frente a gente vai ver isso. Além disso, além da profundidade da cavidade, da idade do paciente, a condição pulpar também é um fator a ser considerado, tá?
Então, é um diagnóstico essencial para o sucesso dos procedimentos que vão vir, né? Dos procedimentos subsequentes, tá? Então, a gente tem que determinar se a polpa ela vai estar no estado reversível ou irreversível para indicar, de repente, um tratamento endodôntico, quando for o caso dessa segunda opção, tá? Então, a gente tem que conhecer o estágio de desenvolvimento pulpar e ver o tipo de dor que vai ter. Então, a gente vai fazer o teste térmico, o teste de percussão, palpação, tá? E a anamnese. Então, o que a gente mais usa, na verdade, é o teste térmico de resposta ao frio, né? Então, a gente faz o uso do Endo Ice, na verdade, Endo Ice é uma marca, né? Mas esse spray que sai o gelo, né? Coloca num cotonete ou numa bolinha de algodão, leva ao dente na região cervical, do dente já seco, tá? E coloca. Tem o teste ao calor também e tem o teste elétrico, que a gente não vai entrar muito em detalhes, mas só para vocês saberem que existem, tá? A endodontia também não usa muito a resposta ao calor, é mais a resposta ao frio. E aí, quando a gente faz esse teste ao frio, coloca no dente, o paciente vai indicar pra gente qual é a dor que ele vai sentir, né? Se removeu esse estímulo e a dor continua, né? A gente tem que prestar mais atenção. Agora, já não é um sinal tão bom. Quando a gente remove o estímulo e a dor cessa, provavelmente essa polpa ela tem uma característica reversível, tá? Quando o dente ele dói espontaneamente, então esse dente ele tem provavelmente uma característica irreversível, ele vai precisar de um tratamento endodôntico, tá? Então, a gente coloca sempre com um dente seco e vê isso. E às vezes, se precisar, coloca no dente do lado também para fazer uma comparação, tá? O teste de percussão também com o cabo do espelho, percussão vertical, percussão horizontal, tá? E o teste de palpação também para ver a presença de fístula ou não, né? E associado sempre ao exame radiográfico, tá? Além da característica da polpa, tá? A gente vai observar, caso haja uma exposição pulpar, a característica do sangramento. Então, um sangramento mais vermelho vivo e como vocês estão vendo na foto, provavelmente é um sangramento de uma polpa com características normais. Mas se esse vermelho tem uma cor de vinho escuro, né, e não tem grande quantidade de sangramento, provavelmente ele é alterado, tá? Então, qual a característica de uma polpa reversível ou irreversível, considerando o tipo da dor e o que você fez, né? O estímulo, né? E o exame, né? No caso. E então, se a dor ela é provocada, mas ela é só momentânea, provavelmente ela é reversível. Mas se ela é espontânea, como eu já falei, né, contínua, intermitente, pulsátil, reflexo, e quando o paciente deita, dói mais, então essa dor, ela provavelmente levará a um tratamento endodôntico. Quando você faz a percussão vertical, para ela ser reversível, a polpa, a percussão vertical ela tem que ser negativa, tá? A radiografia, então, periápice tem que estar negativo, né? A irreversível, ela pode estar negativa ou positiva dependendo do grau dessa lesão, né? Dessa inflamação pulpar. O sangramento, ele tem que ser normal, tá? Não pode ser alterado. Então, a gente tem que levar em consideração isso. E quando cessa o estímulo, tem que remover, tem que acabar a dor, tá? Então,
Bom, a gente já falou que os materiais restauradores, né? Então, eles vão determinar, junto com os demais fatores discutidos e os materiais de proteção, qual o material que a gente vai restaurar, se vai ser definitivo ou se vai ser provisório, tá? Então, revisando também os materiais de proteção do complexo dentina pulpar, então, vocês já sabem que eles são seladores ou vedadores, forradores, capeadores ou bases cavitárias, tá? Os seladores, eles podem ser o verniz cavitário quando utilizado para amálgama, né, como esse aqui, ou então para resina composta, o sistema adesivo, tá? Então, eles são utilizados em cavidades, até cavidades médias, tá? Cavidade superficial, rasa ou média. Os materiais forradores, quais podem ser, né? O cimento de hidróxido de cálcio e o cimento de ionômero de vidro, tá? Os materiais forradores, então, quando em cavidades muito profundas, né? A gente utiliza o cimento de hidróxido de cálcio, né? Então, é só para sujar o fundo da cavidade. Além do cimento de ionômero de vidro e o cimento de hidróxido de cálcio, também tem as resinas do tipo flow, que também podem forrar o fundo da cavidade, tá? Ou fazer base cavitária, tanto faz. Então, tá vendo a quantidade de material? Ele é aplicado com o insersor de hidróxido de cálcio. Então, ele tem a finalidade de vedar esses túbulos dentinários, né? O cimento de ionômero de vidro vai liberar o flúor, bactericida, fazer o isolamento térmico, tá? E recuperar essa vitalidade pulpar. E tem as resinas do tipo flow, que também podem ser consideradas, mas não em cavidades muito profundas elas não são utilizadas, tá? Bom, então, a proteção do complexo dentina pulpar, levando em consideração os materiais que a gente já conhece, vai ser o quê? Aplicar direta ou indiretamente esses materiais na polpa, tá? Então, a proteção ela pode ser direta ou indireta, tá? A proteção pulpar indireta é aquela onde não tem exposição pulpar, tá? E então, a gente só vai querer bloquear o agente agressor, né? Então, a proteção, vamos falar primeiro da proteção pulpar indireta, depois a gente fala quando existe a proteção pulpar direta, ou seja, diretamente sobre a polpa, tá? Então, uma sequência clínica que a gente vai fazer, a primeira delas, depois de diagnosticar a condição pulpar, fazer o isolamento absoluto, fazer a limpeza da cavidade e fazer a proteção, né? Então, clinicamente, eu tenho aqui um dente com uma lesão de cárie, né? Faz a radiografia, verifica a radiografia, faz a anamnese, vê a condição pulpar também com o teste térmico, né? Então, aqui, ó, esse cotonete, ele tá cheio de gelo, tá? Que é para fazer o teste. Fez o teste, condição pulpar favorável, então a gente provavelmente não vai expor a polpa, porque é uma proteção pulpar indireta, tá? É óbvio que, gente, a profundidade da cavidade, ela vai nos dizer, às vezes, clinicamente, a lesão de cárie ela não se demonstra como ela está radiograficamente. Às vezes ela é mais clinicamente, tá? Mas você consegue prever se vai expor ou não através da radiografia e através dos exames, tá? Dos exames térmicos. Então, faz o isolamento, faz anestesia, vai remover a lesão de cárie. Como que remove a lesão de cárie?
colher de dentina, ou então baixa rotação com broca esférica, número 2, 4 ou 6, sem água, porque eu preciso ver a consistência desta dentina. Quando ela remove facilmente, provavelmente é uma dentina cariada superficial, tá? Professora, eu vou sempre deixar a dentina cariada profunda? Não necessariamente, tá? A gente só vai usar quando for necessário. Senão, a gente remove completamente, tá? Depois disso, fez a remoção, a gente vai verificar se ainda resta alguma lesão de cárie para depois fazer a limpeza da cavidade, tá? Faz a limpeza da cavidade. Normalmente a gente usa a água de hidróxido de cálcio, que ela serve para todas as profundidades da cavidade, mas isso não impede em cavidades, até cavidades médias, usar clorexidina. Mas na clínica a gente costuma usar a cavidade, a água de hidróxido de cálcio, tá? Então, relembrando vocês aqui, quando a cavidade for até média, para amálgama a gente só usa o verniz, para resina só o sistema adesivo e cimento de anômero de vidro, o ácido poliacrílico, caso o ácido poliacrílico seja aplicado separadamente. Para isso, a gente tem que observar qual é a composição desse ionômero, tá? Cavidade profunda, para amálgama, a gente usa cimento de anômero de vidro para forramento e o verniz. Para resina composta, ionômero para forramento e o verniz, tá? Para ionômero de vidro, no caso, seria o próprio ionômero de vidro, né? Nem seria aqui o ácido poliacrílico. Para cavidades bastante profundas, o que vai entrar? Vai entrar o cimento de hidróxido de cálcio, tá? Cimento de hidróxido de cálcio não é pasta, ok? E em seguida, o cimento de anômero de vidro para forramento. E aí vale para todo mundo. Então, muito profunda, cimento de hidróxido de cálcio associado ao ionômero. Profunda, só o ionômero. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui tinha uma cavidade profunda e colocou o cimento de anômero de vidro, tá? Forrador. Aqui seria uma cavidade muito profunda, a gente vai aplicar uma camadinha de cimento de hidróxido de cálcio. Prestem atenção, né, na quantidade de cimento de hidróxido de cálcio. Ela é mínima, tá? É só sujar o fundo da cavidade. No laboratório, para vocês treinarem, vai ser só isso também, tá? E aí, você pode associar, né, em cima do cimento de hidróxido de cálcio, colocar o cimento de ionômero de vidro, tá? Qual que é o número de vidro que eu vou colocar? Cimento de número de vidro forrador ou cimento de número de vidro restaurador? Depende da quantidade do tamanho da cavidade, porque depende do dente, tá? Se eu quero diminuir a quantidade de resina composta, eu coloco o cimento de número de vidro restaurador, para colocar uma maior quantidade de ionômero. Aí, depois, você vai fazer o procedimento restaurador. Se for, por exemplo, um amálgama, ó, coloca o verniz cavitário, seca, e aí vai restaurar, ok? E aí você restaurou biologicamente e funcionalmente também. Então, aqui, por exemplo, aqui tem uma cavidade superficial, né? E vai restaurar com resina composta. Então, faz o ataque ácido, 30 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina, lava, seca, tá? Aplica o sistema adesivo, seca o sistema adesivo e polimeriza, e aí coloca a resina composta e polimeriza, tá? Aqui uma cavidade rasa com amálgama, né? Aqui, ó, aplicando verniz cavitário, seca o verniz cavitário não polimeriza, tá? E aí aplica o amálgama. Cavidade média, né? Essa cavidade, você vai remover o tecido cariado, então o tecido cariado, ele é removido mais facilmente, tá? Quando ele é para ser removido, então essa dentina cariada ali superficial. Então, depois que remove a lesão de cárie, faz a proteção pulpar, tá? A proteção pulpar aqui, ó, com cimento de ionômero de vidro, né? Numa cavidade média, né? E restaura com resina composta. Agora, uma cavidade bastante profunda, aqui tá faltando um B, tá?
a cavidade bastante profunda, faz o preparo cavitário, né? Faz, aqui ó, eu tenho dentina a dentina reacional, tá? Ou reparadora. Faz a proteção, faz a limpeza com a água de hidróxido de cálcio, aplica um pouquinho do cimento de hidróxido de cálcio. O cimento de hidróxido de cálcio teria que espalhar um pouquinho mais. Põe o ionômero de vidro para proteger o cimento de hidróxido de cálcio. Lembrando que o cimento de hidróxido de cálcio ele não pode entrar em contato com o ataque ácido, porque sal mais base, ou ácido mais base vira sal, então ele solubiliza, tá? Aplica o sistema adesivo e aí restaura, tá? Essa seria a proteção direta, ou indireta, desculpa. A proteção direta seria diretamente sobre a polpa, tá? Mas ainda tem um outro tratamento que é o tratamento expectante, tá? O tratamento expectante também é uma proteção pulpar indireta. E aí eu vou mostrar para vocês a sequência, né? Então a gente trabalha com a primeira sessão, tá? Onde a gente veda a cavidade de forma provisória, espera de 45 a 60 dias depois para fazer o procedimento restaurador. Então, o tratamento expectante, quando é que a gente vai utilizar? Quando eu tiver muita lesão de cárie e ocorrer um risco de acontecer a exposição do tecido pulpar, tá? Então, normalmente a resposta ela é mais efetiva em pacientes jovens, tá? Que seja de numa lesão de cárie de rápida evolução. Pacientes jovens, eles respondem melhor ao tratamento, até pela fisiologia do organismo, tá? Então, quando eu tenho um risco de exposição pulpar, a gente pode fazer o tratamento expectante, tá? Faz a condição pulpar, ela tem que ter uma característica reversível, tá? Alguns autores falam que o ideal é não anestesiar. Para quê? Porque tem a dentina cariada superficial, a dentina cariada profunda, para a gente conseguir diferenciar. Mas é muito difícil não anestesiar, tá? Então, às vezes a gente se baseia só pela característica clínica de consistência e coloração dessa dentina cariada, tá? Então, remove a lesão de cárie, aqui removendo com a colher de dentina e aqui uma broca carbide esférica em baixa rotação. Remove toda a dentina cariada superficial, que é aquela dentina amolecida, passível de ser remineralizada, ou não é passível de ser remineralizada, tá? Então, ela precisa ser removida porque ela é removida muito facilmente ao corte. Uma característica clínica da dentina cariada profunda, que é a dentina que a gente tem que manter, né, para não expor essa polpa, né? Professora, por que vai manter? Para não expor a polpa. Porque aí a gente coloca a pasta de hidróxido de cálcio e a pasta de hidróxido de cálcio vai remineralizar essa dentina. E isso é lindo de ver clinicamente. Então, clinicamente, a dentina cariada profunda, que eu ainda não falei para vocês, ela tem uma característica, quando você olha, ela tem uma característica de couro arranhado. Então, sabe quando você pega a unha e passa no couro? Clinicamente, ela vai parecer isso, tá? Ela lembra. Então, ela é aqui nós temos clinicamente uma dentina cariada profunda, que é a dentina passível de ser remineralizada. Ela é afetada, mas ela não é desorganizada, tá? Lava com água de hidróxido de cálcio e aplica a pasta de hidróxido de cálcio. Então, o tratamento expectante é com pasta de hidróxido de cálcio. Esta pasta de hidróxido de cálcio, feita com pó de hidróxido de cálcio e água destilada ou soro fisiológico, vai remineralizar essa região, tá? Depois, você vai colocar o cimento de ionômero de vidro, tá? Sem fazer muita pressão. E esse ionômero de vidro, ele precisa ser colocado com a seringa do tipo Centrix, tá? Não pode ser colocado com outra coisa. Porque ela tem que ficar muito bem vedada. Mas sem fazer muita pressão, colocar ele de forma sutil, porque essa pasta de hidróxido de cálcio, ela é facilmente removida, tá?
Então, tem que ser de uma forma bem sutil. Coloca o ionômero restaurador e vai fazer o quê? Espera 45 a 60 dias depois para abrir a cavidade depois. Abriu a cavidade e você vai observar a dentina, tá? Vai, se for preciso, remover um pouco mais de dentina e aí você vai restaurar. Aqui, nesse caso, a gente conseguiu evitar o tratamento endodôntico ou evitar uma curetagem, uma pulpotomia, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Coloca o cimento de hidróxido de cálcio só no fundo da cavidade, cimento de número de vidro e aí restaura com resina composta, tá bom? Bom, a proteção pulpar, então, direta, aqui tá errado, aqui é direta, tá? Aqui é direta, vou até colocar o mouse aqui em cima. São capeamento pulpar direto, a curetagem e a pulpotomia. O capeamento pulpar direto, ele vai acontecer quando a gente tem uma exposição acidental da polpa, tá? Sempre vai ser somente acidental. Não pode ter lesão de cárie, então não tem a contaminação bacteriana da polpa, ok? E normalmente essa exposição ela é muito pequena, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó, tem uma região mais vermelhada, tá? Então, você fez o preparo cavitário, daí olhou para o lado, quando olhou de novo, tem uma exposição pulpar bem pequena, tá? Então, ela é acidental e ela não tem contaminação bacteriana. É diferente de uma curetagem pulpar ou então de qualquer tratamento restaurador indireto, tá? Então, tecnicamente... Ai, gente, aqui é direta, tá? Cadê? É direta. Tecnicamente, então, a gente não faz nenhum corte da polpa, a gente só estanca esse sangramento, tá? A curetagem, ela é diferente. A curetagem, a gente faz quando existe uma contaminação, né? Então, a gente remove uma parte da polpa, né? E com uma ponta diamantada estéreo. E ela é indicada sempre em pacientes jovens, tá? E a pulpotomia, a gente remove toda a polpa coronária, tá? Então, preserva a polpa radicular. Então, a diferença entre a proteção pulpar direta, a curetagem e a pulpotomia é o grau de exposição e contaminação. Na proteção pulpar direta, não tem contaminação, exposição é acidental. Então, não pode ter lesão de cárie, tá? E eu não removo no tratamento nenhuma quantidade de tecido. Na curetagem pulpar, existe uma certa contaminação, então você faz uma abertura da polpa e faz essa remoção parcial da polpa coronária. E na pulpotomia, é utilizada principalmente em pacientes que não têm a risogênese incompleta, faz a remoção de todo o assoalho da câmara pulpar, de todo o teto da câmara pulpar, né? Na verdade, e remove só a polpa coronária e permanece a polpa radicular, ok? Então, aqui é curetagem, tá? Aqui, curetagem. A proteção pulpar direta e a curetagem, a pulpotomia, elas têm uma sequência de tratamento bem parecida. Sempre a gente vai fazer em 2 sessões. Existem alguns autores que falam que é possível fazer em uma sessão, mas se der errado, você vai ter que remover a restauração definitiva. Então, eu não aconselho, a gente não faz, tá? A sequência é parecida, tá? A proteção aqui vai mudar. O item 4 que vai mudar.
E aí, na primeira sessão, faz o vedamento provisório, e na segunda sessão, ela sempre vai ser depois de 45 a 60 dias. Bom, então, a primeira sessão, a gente vai, obviamente, né, fazer o diagnóstico da condição pulpar, tá? Depois, vai fazer isolamento absoluto, sempre com isolamento absoluto, e remover aquela restauração antiga ou a lesão de cárie, tá? E aí, vai fazer a inspeção e a limpeza da cavidade. Bom, quando for proteção pulpar direta, a proteção pulpar direta a gente não faz, foi acidental. Então, aconteceu isso daqui, eu não vou abrir, eu não vou ampliar mais, porque aqui não tem lesão de cárie. Então, eu vou aplicar a proteção, material de proteção, diretamente sobre a polpa. Limpa com água de hidróxido de cálcio, troca a bolinha quantas vezes for necessária, e aí faz o estancamento do sangramento, tá? Depois que fez o estancamento desse sangramento, que você vai fazer a proteção. Com qual material? Com pó de hidróxido de cálcio. Alguns autores falam para usar a pasta de hidróxido de cálcio, mas é muito mais difícil. Então, pega o pó de hidróxido de cálcio e leva na região da exposição pulpar, porque a umidade da polpa, mesmo que pequena, vai fazer a sucção desse pó e vai virar uma pasta, tá? Depois, coloca o cimento de hidróxido de cálcio por cima. E depois coloca um ionômero de vidro, tá? Lembrando que o pó de hidróxido de cálcio, eles fazem, então, estímulo da formação de dentina, tá? Dentina terciária, nesse caso. Então, vai colocar o cimento de hidróxido de cálcio. Para que essa pasta ou pó de hidróxido de cálcio não saia, você vai fazer esse movimento, tá? E sempre colocando em direção... primeiro, você pega o cimento de hidróxido de cálcio e coloca ele na dentina, tá? Não em cima do pó, porque se você colocar em cima do pó, vai sair todo o pó e você vai ficar com raiva. Bom, depois disso, então... coloca o ionômero de vidro e espera 45 a 60 dias, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma outra situação e aqui o pó de hidróxido de cálcio, tá? Quando for a curetagem pulpar, a diferença é que, como houve contaminação, a gente vai pegar uma ponta diamantada, 10, 12 ou 10, 14, vai ampliar essa exposição e remover parte da polpa contaminada. Lava com água de hidróxido de cálcio, tá? E estanca o sangramento ele tem que estar vermelho vivo. Removeu aqui um pouco com a parte da polpa contaminada com a colher de dentina e faz o estancamento do sangramento. E aí, o material aplicado é o mesmo, né? Você coloca o pó ou a pasta de hidróxido de cálcio e o cimento de hidróxido de cálcio e veda provisoriamente para esperar 45 a 60 dias, tá? Uma opção também é aplicar, antes de aplicar a pasta de hidróxido de cálcio, um material que se chama, uma medicação que se chama Maxitrol, né? Por 5 a 10 minutos e aí só secar, tá? Porque alguns estudos demonstraram que esse Maxitrol pode diminuir a probabilidade de dar errado, tá? Diminuir a inflamação. Se for a pulpotomia, a gente vai o quê? Remover a polpa coronária. É óbvio, gente, que esses tratamentos, eles só vão acontecer se a polpa estiver favorável,
no sentido de ser reversível, tá? Não for para um tratamento endodôntico. Então, a pulpotomia, você vai remover com uma ponta diamantada toda esse teto da câmara pulpar e remover com a colher de dentina toda a polpa coronária, tá? Ela é um procedimento bem mais difícil. Removeu, aí você vai aplicar, vai fazer o estancamento do sangramento com a água de hidróxido de cálcio, e aí você pode aplicar o Maxitrol, tá? Por 10 minutos. Para curetagem você também pode colocar, tá? Para proteção pulpar direta não precisa. Para exposição acidental, né? E aí você vai remover e colocar a pasta de hidróxido de cálcio, tá? Colocou a pasta de hidróxido de cálcio, vai vedar coloca o cimento de hidróxido de cálcio e veda provisoriamente, tá? Então, a pasta de hidróxido de cálcio, depois o cimento de hidróxido de cálcio e o cimento de ionômero de vidro para vedar provisoriamente essa cavidade. Depois que a gente veda provisoriamente essa cavidade, pode até ser com resina composta, desde que esse ácido não entre em contato com a cavidade, tá? Desde que ele esteja protegido pelo cimento de ionômero de vidro. Depois de 45 a 60 dias, a gente vai aguardar e vai acompanhar o sucesso desse tratamento. Esse paciente, nesse período, ele não teve dor, né? Espontânea, principalmente, e se a dor era provocada, se ela cessava com o estímulo, tá? Então, sempre acompanhar esse paciente. Voltou para a clínica e esse tratamento, ele é favorável, você vai remover a restauração provisória e vai restaurar definitivamente, tá? E vocês vão ver que houve a formação de uma barreira de dentina, a polpa não está mais exposta e houve formação de uma dentina terciária aqui, tá? Uma nova camada de dentina pela aplicação do cimento, da pasta ou do pó de hidróxido de cálcio, tá? Como que eu vou conferir se existe a formação dessa barreira? Com um bastão de gutapercha, tá? Principalmente se for na região de pulpotomia. Você vai remover e com um bastão de gutapercha você vai avaliar se esse bastão ele não sai umedecido e se ele toca nessa dentina terciária formada, tá? Depois disso, vocês vão restaurar como se fosse uma cavidade muito profunda, porque ela tornou-se uma cavidade muito profunda. De exposição pulpar, de um tratamento direto, você vai fazer agora um tratamento indireto, porque você fechou a exposição pulpar, tá? Faz, então, a aplicação do cimento de hidróxido de cálcio, cimento de ionômero de vidro e depois... aqui, ó, cimento de ionômero de vidro bem pouquinho, tá? Só para proteger o cimento de hidróxido de cálcio aqui da restauração de resina. E aí restaura definitivamente. Ok, pessoal? Então, essa é a aula de hoje. Eu agradeço pela atenção e até a próxima.